Olá! Então vamos para a aula dessa shoulder maravilhosa que você tá vendo aqui. Muito prática, fácil de fazer e rápida. E bem estilosa, né? Então, para a gente poder fazer essa peça, a gente vai precisar de mais ou menos 1 metro de corrente, da corrente da tua preferência, 2 argolas, articuladas ou não, aí fica a sua escolha também para poder fixar. Nesse modelo, eu tô usando argola fixa, ela não é articulada, tá? E para esse próximo modelo que eu vou fazer com vocês, eu vou usar a argola articulada, que é essa argola que tem esse fechinho aqui que abre e fecha, tá bom? Para esse fio, eu vou usar uma agulha 6,5. A gente vai usar 220 gramas de fio de malha. Eu tô usando fio de malha sustentável, tá? Aí também fica a sua escolha se você quer usar fio de malha sustentável ou fio de malha premium. E para o fecho, eu separei esse fecho lindo aqui, que é como esse. Esse aqui é no marrom café. E esse aqui é no preto, tá? Você também pode usar, se caso você estiver em casa, um botão imantado que também já atende a proposta para poder fechar sua shoulder. Então, vamos à aula. Bom, nós vamos iniciar o trabalho fazendo 12 correntinhas, tá? Então, para você que é iniciante, eu vou dar uma volta na agulha e puxar. E aí, eu já faço a minha primeira correntinha. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas, tá bom? É claro que se você for trabalhar com um fio mais grosso ou mais fino, a gente vai medir pra você trabalhar com medidas, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho cerca de 9,5 centímetros. A gente conta com 10 centímetros, porque a hora que a gente for subir as carreiras, ele vai dando uma sentada, né? Então, acredito que chegue a 10 centímetros, tá bom? A base pra nossa shoulder, que a base é aqui, a parte de baixo, vão ser 10 centímetros de largura, tá? Então, vamos lá. Fiz as 12 correntinhas, eu vou segurar o meu trabalho, não vou precisar fazer os pontos aqui nos gominhos, eu vou virar, pulo um e faço no próximo. Nós vamos trabalhar com pontos baixos, tá? Então, eu insiro, dou uma volta, puxo e fecho. Insiro a agulha, dou uma volta, puxo e fecho. E assim, a gente vai fazer por toda essa correntinha até chegar aqui, tá? Então, vou fazer com vocês pra gente poder acompanhar. E é um ponto para cada correntinha, tá? Então, você vai fazer simples assim, ó. Um ponto para cada correntinha. Pra gente poder subir a nossa base. Porque vão ser 2 etapas, né? Primeiro vai ser a etapa dos pontos baixos e depois a gente vai fazer o ponto fantasia. Cheguei aqui na nossa última correntinha, dou a volta e subo. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer mais um ponto e vou virar o meu trabalho para a esquerda. E continuo fazendo. Vou inserir aqui, ó, a agulha, pesco o fio atrás, dou uma volta, fecho. Insiro a agulha, pesco o fio atrás, dou uma volta e fecho. E vai se formando aí as correntinhas, né? As carreiras, na verdade, pra gente poder subir o nosso trabalho, tá? Então, ó, vai ficando assim. Vamos medir lá? Na shoulder que a gente já fez, vão ser cerca de 16 centímetros que a gente vai subir pra essa primeira parte de carreira, tá bom? Mas eu vou continuar fazendo com vocês aqui, fechando essa carreira e vou fazer mais uma, pra vocês acompanharem esse processo, tá? Porque o trabalho vai ser mais ou menos esse. A gente vai fazer pontos, carreiras de vai e vem pra poder subir a parte de trás da nossa shoulder. É muito importante também prestar atenção que a gente vai fazer um ponto de base para cada ponto, tá bom? Então, é sempre um ponto em cada espaço dessas correntinhas. Explicando assim, ó, vou pegar uma agulha menor, você vai inserir a agulha sempre aqui, ó, tá? Inserir a agulha sempre aqui. Então, terminei, faço um ponto, viro pra esquerda e vou inserir aqui. E vou seguir fazendo um ponto de base para cada ponto, ó. Sempre assim, tá?
E a gente vai percorrer 16 centímetros pra subir de carreira com pontos baixos, tá? O nome desse ponto é ponto baixo. Então, a gente vai fazer a primeira parte de correntinha aqui, ponto baixo, e depois a gente vai pro ponto fantasia, tá bom? Então, eu vou subir aqui as minhas carreiras, quando eu chegar em 16 centímetros, a gente volta. Bom, então, vamos aí pra nossa última carreira pra começar a fazer o ponto fantasia, tá? Então, só relembrando, insiro a agulha no ponto de base, dou uma laçada e fecho. Insiro a agulha, dou uma laçada e fecho. Insiro a agulha, puxo, dou uma laçada e fecho. E assim a gente vai até o final dessa carreira, tá? Fazendo pontos baixos. Então, vamos lá, estamos terminando aqui, já fizemos aqui o nosso ponto, o finalzinho, né, dessa carreira. Fizemos o último ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto de subida e vamos virar para a esquerda. Agora, a gente vai começar a fazer o nosso ponto fantasia, que é esse ponto que vocês estão vendo aqui, tá? Então, a gente já fez as costas, que são esses pontos, e agora a gente vai começar a fazer o ponto fantasia. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que quando a gente trabalha com o fio de malha residual, às vezes ele tem essa costura aqui, ó, tá vendo? Aparece essa costura no fio. Então, é legal você se atentar, como tá aqui no finalzinho e o meu trabalho vai começar a partir desse lado, então não vai ter nenhum problema. Mas, se você tiver essa costura aqui no meio, aí você tem que pegar e escolher virar a sua peça para que essa parte da costura fique pra dentro, tá bom? É legal se atentar a isso para você que vai trabalhar com fio de malha sustentável. Fio de malha premium, você não vai ter esse problema, beleza? Então, vamos lá. Bom, para começar, fizemos aqui o nosso ponto de subida, né? E agora, a gente vai trabalhar, alternar entre ponto alto duplo e ponto baixo. Então, nós vamos fazer como? A gente vai dar a altura aqui pro nosso ponto baixo e a gente vai dar 2 laçadas na agulha, ficando com a agulha assim, tá? E aí, vamos inserir no ponto de base, deu a laçada, eu puxei. Eu vou ficar com 4 laçadas na minha agulha. E aí, a partir de agora, eu vou laçar a agulha, puxa 2, laçar a agulha, puxa 2, e laçar a agulha e puxa 2. Dessa forma, lacei a agulha, vou puxar, tirar 2. Dei mais uma laçada, puxo, 1, 2. E por último, dou a laçada e puxo 2, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar esse ponto assim, ó, dar uma apertadinha dele pra frente. E no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Lembrando que, ó, esse ponto baixo, eu acabo dando altura pra que aqui no ponto de base não fique com buraco, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó. Próximo ponto, ponto alto duplo. Dou a laçada, puxo 2, puxo 2 e puxo 2. Coloco aqui, faço uma barriguinha e insiro a agulha fazendo um ponto baixo, tá vendo? E assim, a gente vai fazer mais 16 centímetros de carreira, alternando ponto baixo e ponto alto duplo, tá? Vamos novamente fazer o nosso ponto alto duplo. Sempre tirando de 2 em 2, colocando assim pra frente, pra ficar mais fácil de você fazer o seu ponto baixo, tá bom? É importante se atentar a esses macetes para que o seu trabalho não fique com buraco, não fique mal feito, principalmente se você for fazer para vender, né? Então, é importante se atentar a esses macetes para que o seu trabalho fique perfeito, tá bom? Então, vamos terminar aqui a primeira carreira e eu vou dar uma dica pra gente começar a segunda. Insiro ponto baixo. Ajusto o ponto. Aqui o ponto tem que vir pra frente. E faço um ponto alto duplo aqui também. Insiro, puxo 2, insiro, dou a laçada, né? Tiro 2 e dou a laçada e tiro 2. Aqui, o que a gente vai fazer?
a gente vai fazer um ponto de subida. Fizemos um ponto de subida, a gente vai virar o nosso trabalho. Então, aqui, agora é que são elas. Então, olha só pra eu virar, pra vocês conseguirem entender. A gente vai fazer agora o contrário, a gente vai começar com um ponto baixo e um ponto alto duplo. Um ponto baixo e um ponto alto duplo. Aqui, ó, a gente já tem um ponto, tá vendo? Então, a gente vai fazer um ponto baixo aqui e um ponto alto duplo aqui. É como se aqui fosse um V, tá vendo? Aqui fosse um Vzinho. Porque a gente vai alternar. Onde era ponto alto duplo, a gente vai fazer ponto baixo. Aí, agora, onde é ponto baixo, a gente faz ponto alto duplo. Então, fez, puxou dois e puxou dois. Aí, ao invés dessa carreira, a gente puxar e fazer uma barriguinha pra frente, a gente vai fazer uma barriguinha pra trás, pra ficar assim, ó, todos do mesmo lado, tá bom? E aí, aqui, a gente faz o quê? Um ponto baixo. Próximo, vamos fazer um ponto alto duplo, tá vendo o Vzinho aqui? Vamos fazer um ponto alto duplo aqui. Então, insere, faz o ponto alto duplo, né? Sempre tira dois, coloca lá o ponto pra trás e a gente faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo, vamos lá fazer o ponto alto duplo. E assim a gente vai seguir a sequência durante 16 centímetros de carreira, tá? Lembrando que os pontos, pra ficar, ó, pra ir formando aqui, ó, essas alternâncias, tá vendo? Primeira carreira, coloca um ponto aqui, aí tem um ponto, e aí vai fazendo ponto entre ponto, pra ficar exatamente assim, tá? Então, vou terminar essa carreira pra vocês verem como vai ficar. Lembrando só que aqui, ó, nesse último ponto, vocês estão vendo que faz um Vzinho aqui também, na verdade, um C. Eu tenho que pegar essas duas alcinhas, tá? Não vai adiantar eu pegar essa alcinha somente, porque quando a gente coloca, tendo a visão aqui, ó, a gente vai inserir aqui e vai achar que tá fazendo o ponto correto, mas quando a gente vira o ponto, fica faltando uma perninha. A gente tem que puxar e fazer o ponto com a perninha completa, tá? Com esse C completo. Terminamos aqui em ponto baixo. O que que a gente vai fazer? Dar um ponto de subida e fazemos o ponto alto duplo na próxima. Puxa pra frente a barriguinha, né? Pra ficar aqui todo mundo do mesmo lado. E no próximo, a gente faz um ponto baixo. Aqui, aparece o Vzinho também, ó, vocês estão vendo? Então, aonde tem Vzinho, a gente faz ponto alto duplo. E aqui, ó, a gente faz o ponto baixo. Pra aqui, nesse Vzinho, fazer o ponto alto duplo, tá bom? É legal vocês prestarem bem atenção, porque se não fizer no lugar certo, no ponto certo, vocês não vão conseguir ter esse mesmo resultado de ponto como se fosse um relevo, né? Ele fica como se fosse um relevo, tá bom? E aí, aqui, a gente, onde tem o V, a gente faz o ponto alto duplo. Opa! E ponto baixo. Se você ficar com muita dúvida, volta o vídeo com calma e vai fazendo o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou subir os 16 centímetros e a gente volta para fazer o fechamento das laterais. Voltamos com o nosso trabalho, já fiz a outra parte da bolsa, fazendo, quer dizer, da bolsa não, da nossa shoulder, com 16 centímetros de ponto fantasia e 16 centímetros de ponto baixo. Nessa etapa, eu já coloquei a etiqueta e o botão
os fechos, né, na verdade, pra ficar mais fácil na hora dos arremates finais, tá bom? Antes de costurar, na verdade, de fechar essa shoulder. Então, eu coloquei aqui uma etiqueta diferente, né? Essa daqui ficou com a etiqueta retangular e essa daqui tá com a etiqueta triangular, tá? Pra dar um charme, pra ficar um modelo que fique diversificado. Então, agora eu vou ensinar você a fazer o arremate dessas pontinhas que vão ficar, porque eu acho melhor fazer o arremate para depois fazer a costura, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou virar o meu trabalho, né? Tava assim, eu vou virar ele o contrário. Vou pegar uma agulha de um tamanho menor do que eu estava crochetando. Deixa eu só arrumar aqui, que esse pontinho é pra trás. E aí, eu vou inserir esse fio aqui entre toda essa carreira, tá? Então, eu costumo fazer assim. Eu venho aonde eu quero finalizar o fio e vou buscando os pontos. E aí, eu pego, seguro aqui e puxo. É assim que eu faço, tá? Eu costumo não puxar muito, porque como aqui a gente vai começar a fazer a costura pra poder fechar, então eu sempre ajusto pra ficar, não ficar repuxando aqui esse lado, tá bom? Aí, chegou aqui, eu dou um pique de cola pra tecido, pode ser a cola de tecido que tiver aí na sua cidade, pega mil também funciona, tá bom? Eu dou só uma pontinha, puxo bastante assim e coloco pra secar. E corto o restante com a tesoura, a sobra que ficou. Seguro um pouquinho e tá pronto. Faço a mesma coisa do outro lado. Desse lado aqui, eu vou repetir a mesma coisa. Vou pegar aqui os pontos. Como essas partes que a gente tá fazendo vão ficar pra dentro da bolsa, desculpa, pra dentro da shoulder, então, a gente vai também tomando cuidado, né? Mas não precisa ficar tão invisível assim, tá bom? Aí, eu deixei assim, ó, pra o ponto não ficar apertado, tá? Fiz isso, vou colocar uma pontinha, abro o ponto, dou um pinguinho de cola, corto e seguro pra colar, tá bom? E aí, agora, a gente vai começar a nossa costura. A costura que eu faço é de dentro pra fora, então, eu vou fazer do lado do avesso, tá? A gente vai pegando cada casinha. Se você fez realmente de acordo com o que eu te ensinei, ela vai ficar certinha, tá? Agora, se você pulou algum ponto, é importante você respeitar os pontos pra poder você não acabar não entrando dentro dos pontos, né? Fazer sempre aqui, ó. Aqui e dentro, aqui e dentro. Mas vamos fazer agora juntos para poder explicar, tá? Então, eu pego um pedaço de fio, pego uma agulha de tapeceiro e insiro o fio, né? Eu sempre abro o fio assim, ó, pra não ficar difícil de inserir na agulha, ó, tá vendo? Ficou fácil. Aí, eu costumo medir aqui, ó, tá vendo? Dando o dobro do tamanho da peça, pra você também não ficar com muita linha na agulha e acabar se atrapalhando na hora de costurar, tá bom? Então, vamos lá. Começo daqui de baixo, faço, ó, pontinha com pontinha. E aí, eu vou inserir aqui. Tá vendo que ele sempre vai ter esse Vzinho? Sempre vai ter esse Vzinho aqui, ó. Eu sempre vou pegar a alça daqui, não a alça daqui. Eu sempre vou pegar a alça de trás,
Então, eu pego o ponto daqui, pego a alça de trás. E aí, eu insiro a agulha. Opa, ponto apertado. Deixo aqui, ó, mais ou menos um palmo, uns 5, 6 centímetros, tá bom? E insiro aqui de novo, ó, casinha com casinha. Um ponto vai ser casinha com casinha, o outro ponto vai ser o ponto e a alça lá de trás. Vendo? É muito fácil. Esse fio aqui, você pode deixar, tá? Esse restinho de linha. Você pode deixar, porque é o fio que a gente vai fazer o arremate. Ele fica um pouco difícil de entrar assim, porque o ponto tá bem justinho. E aí, aqui, a gente insere e coloca lá atrás. Ó, tá vendo? A gente vai inserir aqui atrás, tá? É importante você deixar a sua costura firme. Se você vê que, ó, tá vendo? Aqui tá mais frouxo, você puxa, ajusta, pra você deixar a sua lateral bem firme, tá? Bem fechadinha. E aí, aqui, a gente vai costurando e deixando a sua lateral já certinha, pra que na hora que desvira, fica uma costura bem legal. É uma costura simples, na verdade, né? Eu não falo pra você, ai, vão procurando um buraquinho e vão inserindo agulha, porque depois, às vezes você insere em buraco demais ou buraco de menos, e aí a sua costura não fica uniforme da forma que está aqui, tá bom? Então, vamos costurando. Ó, sempre na alcinha de trás, tá? E aqui, a gente vai, ó, tá vendo que tá essas duas pontinhas? A gente vai inserir aqui na alcinha de trás e aqui na alcinha de trás. E vamos fechar. Aí, aqui, a gente já faz o arremate, a gente fazer com a agulha de crochê. Não aperta demais, tá? Para o seu ponto não ficar, para sua peça não ficar apertada, ajusta bem a sua peça, puxa e coloca uma gotinha de cola. E aí, você corta e fecha o ponto. Acaba ficando um fechamento, ó, invisível. Aqui embaixo, você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai vir aqui com a agulha. Com a agulha de crochê é melhor do que com a agulha que você tá fazendo o fechamento, do que a agulha de tapeceiro, né? Inseriu, abriu, cuidado pra essa cola não transferir pro outro lado, tá? Vai com calma, se você não tem o jeito, vai com calma, pra você poder fechar a sua bolsa certinha. Aí, aqui, ó, a gente ajusta, vamos fechar o outro lado. Costuras da lateral finalizadas com sucesso. Vocês veem que na hora que a gente faz, quando a gente faz primeiro os arremates internos, você vê que fica, ó, perfeita a bolsa. A shoulder. Agora, a gente vai inserir a alça. E é interessante, se você quiser uma alça, que essa alça não fique dupla, né, como eu vou fazer aqui, que ela fique maior, é só abrir um elo e inserir a alça reguladora no elo. Vou explicar, mostrar pra vocês na prática.
eu retiro, aí eu abro o elo e insiro a alça aqui, ó. Tá vendo? Entre o elo. Pra que você tenha uma alça maior, né? Mas como eu quero colocar essa alça dupla, aí eu coloco aqui, abro e insiro aqui na lateral. E faço a mesma coisa do outro lado. Ajusto, né, pra ficar arrumadinho. E coloco a lateral. Tá vendo? Assim, você consegue concluir a sua shoulder. Gostaram? Espero que sim. Se vocês forem reproduzir, por favor, me marquem na reprodução de vocês e até lá.